Então, o irmão Herbert, ele tá gostando da irmã Soraya. É, Mas o problema é que o irmão Herbert, ele tem 80 anos, a irmã Soraya tem é, 28 anos. Mas o irmão Herbert é o maior dizimista aqui da igreja. E ele prometeu uma oferta gorda para mim, entendi. se eu ajeitar a irmã Soraya para ele. Então eu quero que você faça o seguinte, chamei você aqui para fazer o seguinte, você é Aham. o profeta da casa aqui, então você vai dar uma profetada para a irmã Soraya. Vai falar que viu ela com o irmão Herbert de mão dada e vai falar que ela deve casar com ele, entendeu? Vai falar que é um revelamento que você teve no próximo culto. Porque daí ela ficando com o irmão Herbert, o irmão Herbert vai dar uma oferta boa pra mim, entendeu? Ela tá olhando pro outro cara, a gente vai falar que não testificou no coração a oração que ela tá fazendo com outra pessoa, da idade dela, mas que testificou, eu vou falar que testificou com o irmão Herbert, e você confirma com a profetada no domingo. Vamos fazer isso pra pegar essa bolada aí, meu irmão, senão, ó. Olá pessoal, muita chuva aqui no Rio Grande do Sul. Até inclusive quero abrir esse vídeo para rogar as orações de todos os irmãos que nos seguem aí pelo Brasil, pelo mundo. A gente que tem acesso aí às métricas do YouTube, ali dentro do YouTube Studio nós podemos ter um panorama dos locais onde nossos vídeos estão alcançando. Então, graças a Deus, nós temos pessoas que nos assistem dos Estados Unidos, da Europa, da África, países de língua portuguesa e espanhola. E, por fim, vocês sabem que o Rio Grande do Sul vive sempre sob aquela expectativa muito difícil de possivelmente alagar, como já tem alagado todo o norte e nordeste do Brasil, do Rio Grande do Sul. E aquela expectativa, aquele temor que alagamentos semelhantes aos de 2024 venham ocorrer novamente. Mas vamos lá, o tema do vídeo hoje é a cafetinagem gospel e o aliciamento por parte de lideranças, de pregadores, de profetas, para propósitos escusos dentro do seio das denominações. Então, muitos vídeos já foram feitos a respeito do assunto. O assunto é muito amplo, não é genérico, mas é comum que alguns pastores que se apostatam, que perdem a fé, que perdem o temor, venham se valer de alguns artifícios para poder, digamos assim, rentabilizar seus ministérios, suas denominações e, por consequência, a si próprios, fazendo uso, então, dos dons, né, nem sempre dons, alheios. Então, a gente tem muito comum aí a prática da suposta revelação, né? E você viu aí esse corte dessa filmagem, digamos assim, que foi gravada secretamente, onde um pastor está aliciando um profeta para profetizar para um senhor que tem uma ótima condição financeira sobre um casamento com uma irmã da igreja, com uma jovem da igreja, visando o quê? Prender esse senhor na igreja através desse matrimônio com essa irmã que seria fiel ao ministério. Ou seja, usa-se ali o carisma, né? O carisma no sentido dos dons, né? No sentido carismático, para prender uma pessoa com recursos financeiros. Isso é muito comum nas igrejas. A bem da verdade, a maioria das profecias são para pessoas ricas. Você vai observar que esses influenciadores, esses pastores celebridades, né, como Leonardo Salles, Renato da Carvalho e outros, eles priorizam manter cativas as pessoas de dinheiro, de prestígio, não obstante o mau caráter dos mesmos, mas sempre profetizando bênção, prendendo essas pessoas, né, através ali dos dons, para que as mesmas venham manter os seus luxos desses profetas, desses pastores. Então isso é muito comum. Vocês viram aí a profecia
né, ou as profecias do Leonardo Salles para Deolane Bezerra, né, as profecias da Renálida Carvalho para aquele influencer lá, o Ítalo Santos. Isso é muito comum, isso é muito comum. Porque o que acontece? As pessoas, elas não buscam voz de Deus, porque a voz de Deus é uma voz de confronto, é uma voz que combate o pecado, que expõe o pecado, que é contra o pecado. E a voz de homem é a voz que amacia o pecado, que, digamos assim, sinaliza virtude para quem não tem virtude, profetiza-se bênção para quem vive em maldição, profetiza-se riqueza para quem é envolvido com crime organizado. Então esse é o tipo de aliciamento profético que é usado por muitos dentro dos templos hoje em dia. Então vocês vão ver que isso é muito comum. Eu tive uma experiência, vocês não reparem o barulho de chuva, tá? Porque realmente está chovendo, eu estou gravando dentro do carro aqui e é o meu estúdio temporário, tá? Então assim, eu tive uma experiência muitos anos atrás, quando eu fui pregar no estado do Goiás. Fui pregar numa cidade, se não me falha a memória, chamada Planaltina DF, numa igreja onde eu fui agendado ali para ministrar durante 10 dias. E nessa igreja tinha um pastor. Esse pastor, inclusive, ele tinha sido, né, curado da lepra. É o testemunho dele, era o pastor fulano de tal, ex-leproso. Era tipo um codinome que ele tinha, um apelido que ele tinha. E eu fui ministrar então nesse ministério. Aonde eu cheguei ali, já notei algumas coisas muito estranhas. Esse pastor, ele ficava sentado numa cadeira principal no meio do altar, e à sua esquerda e à sua direita tinha 2 mulheres, uma loira e uma morena. E dava para ver pelas brincadeiras dele, sabe, que ele tinha algum tipo de associação amorosa com ambas. Fato que depois veio confirmar-se e eu acabei em conversa com outros pastores, outras pessoas da região lá, descobrindo que ele realmente tinha envolvimento com as 2 mulheres. Que uma era oficial e a outra era, né, a amante. Tudo em cima do altar. E esse pastor, entre aspas, né, num determinado momento do culto, eu cheguei para ministrar, ele me chamou para subir ao altar. Uma das mulheres deu espaço para mim sentar e eu sentei do lado dele. Do lado dele eu senti um cheiro muito forte de conhaque, uísque, de bebida destilada, sabe? E ele estava comendo um chiclete, uma bala para tentar disfarçar o gosto, mas exalava aquele cheiro de bebida destilada, de álcool, que não se disfarça, não se camufla muito fácil, porque normalmente essas bebidas destiladas elas evaporam pelos poros da pele. Então a pessoa fica, mesmo de boca fechada, a pessoa fica destilando aquele cheiro. E eu notei nitidamente que aquele pastor ali estava então, né, alcoolizado. Até então eu estava bem assim, sabe, indignado, estava bem, sabe, como eu costumo dizer assim, sabe, eu estava lutando com aquela situação, sabe, principalmente com o irmão que havia agendado naquela igreja, sabe, que havia me agendado naquela igreja. Eu falei, como que pode o irmão, sabendo como eu sou, né, e principalmente anos atrás, que eu era mais radical ainda, não nessa questão de caráter, mas na questão de usos, costumes e coisas. Inclusive eles tinham um músico, o músico estava cantando, para você ter uma ideia, com uma camisa toda apertadinha, uma calça jeans bem apertada e sem cueca. E me desculpa que o linguajar é baixo, mas é do nível da igreja, essa igreja. Ele estava sem cueca e aparecia até a entradinha lá do cox, aparecia a entrada lá, né, das nádegas do rapaz. E ele cantava lá e rebolava e dançava, e o povo tudo vindo com ele, aquela coisa, e eu furioso, eu brabo, mas ali me contendo, né, me contendo. Então, muitas coisas passam pela nossa mente nesse momento, inclusive o fato de que, se a igreja é toda desconcertada assim, eu tenho que aproveitar a oportunidade para pregar a palavra verdadeira para que essas pessoas possam ter os seus olhos abertos, ter, digamos assim, a sua visão aberta e não venham, né,
incorrer novamente em frequentar esse tipo de ambiente, esse tipo de recinto. E aí a gota d'água foi o momento em que chegou ali uma família, eram pessoas assim, sabe, de uma classe financeira bem alta, pelas roupas, se identificou que eram ricos, né? E era um casal, loiro os dois, loiro mesmo assim, né? Loiro pintado, loiro mesmo, que é bem atípico naquela região, com uma menininha loirinha, pequena. E aí o pastor ali, né, teve um momento ali que depois dos louvores, aquela coisa toda, né, depois da música, né, que aquele ministro de louvor desconcertado cantou, começou a entregar os recados ali, tal, né? E aí, de repente, ele foi profetizar para essa família, profetizar. Olha o que ele falou para a família. Irmãos, eu estou há 3 dias orando para que vocês venham na igreja. E hoje vocês vieram e eu vou entregar aquilo que Deus me mostrou. Deus me mostrou essa menina de vocês aí sendo sequestrada, vocês de helicóptero, junto com a polícia correndo atrás, os bandidos pedindo resgate, algo muito horrível acontecendo na família de vocês. Na hora, o pai e a mãe começaram a chorar, desesperados, ficaram perplexos. Só que eu, naquele momento ali, eu estava vendo nitidamente que aquilo ali era uma falsa profecia. E ele disse tanto que se confirma a falsidade e o aliciamento profético, vamos usar esse termo, que ele disse assim, aí Deus me disse assim, manda eles fazerem uma campanha de 7 dias aqui na igreja, ou seja, frequentar 7 cultos, para que não venha a acontecer o sequestro. Irmão, vamos lá, tá? Vamos lá. Olha só. Deus, quando revela para dar o livramento. Então veja bem, muitas profecias verídicas, é só você procurar, de Deus usar o homem de Deus para entregar recado para jovens, ó, Deus está te dando a última oportunidade, se conserta com Jesus, coisa e tal, e a pessoa pegar e sair, não dar crédito e morrer lá na rua. Isso aí é muito comum, muito comum. Deus usa os profetas, eu sei que tem. Mas aí o cara vem, nesse estado a igreja, nesse estado o pastor, me entregar um recado desse, coagindo essa família rica a frequentar 7 cultos para que não viesse a acontecer o sequestro. Não, Deus não é Deus de barganha, irmãos, pelo amor de Deus. Eu sempre digo isso. Deus me usa em revelação. Já entreguei muitos recados proféticos, profecias, todas se cumpriram. Eu só abro minha boca se for algo que venha se cumprir. Então já tive casos de muitas mulheres que não tinham condição de ter filhos, engravidar, através de profecias que eu entreguei. Muitas pessoas prosperaram, muitas pessoas saíram do anonimato e cresceram e se tornaram pessoas reconhecidas no âmbito ministerial. Pequenas igrejas se tornaram grandes ministérios através do meu ministério, Deus me usando para profetizar. Então assim, eu acredito nessa manifestação, nesse dom, nesse carisma, né, bíblico neotestamentário, né, que é o dom de palavra de sabedoria ou ciência, né, o dom de ciência ou conhecimento, ou seja, trazer a lume aquilo que está secreto, aquilo que está escondido, aquilo que a pessoa não sabe, e a pessoa vai então entregar o recado, a revelação, como se diz. Só que daí o que acontece? Eu vendo o pavor daquela família, e eu vendo o quão atemorizados eles ficaram com aquela situação, que eu não aguentei. Aí quando o pastor me passou a palavra, irmãos, eu não quis saber de oferta, eu não quis saber de reputação, eu não quis saber do meu amigo, o pastor que havia me agendado lá, eu só quis saber do estado emocional que aquela família ficou. E eu peguei o microfone e digo para vocês, eu peguei e disse assim, essa família aqui, que o pastor profetizou sobre o sequestro da menina, pedi para ficar em pé. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, tudo aquilo que foi falado aqui é mentira. Não vai acontecer nada com a menina de vocês. Vocês podem sair daqui tranquilos. Nós vamos estar orando aqui agora. Toda maldição proferida contra vocês vai ser quebrada. Não sei como é que o pastor vai entender essa minha fala,
Mas o que eu estou falando aqui está dito. Nada vai acontecer com a menina de vocês. Ponto final. O pastor olhou para mim, apavorado, as missionárias mais empolvorosas ainda, sem saber o que fazer. E o pastor só fez assim para mim, ó. Tipo assim, agora tu já fez, segue. E eu fui e ministrei uma palavra, né? E orei pelo povo. Muitas manifestações diabólicas, muitas pessoas caindo endemoniadas, possessas, obreiros, obreiras. Então assim, foi um rebuliço na igreja. Tanto que o pastor meio que, né, foi lá para a porta. O pastor foi lá para a porta, acho que ficou com medo que eu orasse por ele, né, e alguma coisa acontecesse. Então assim, gente, esse tipo de profecia, teve um caso aqui em Canoas, ligado aí a essa questão de casamento, de uma menina que ela foi revelada em uma igreja muitos anos atrás. Eu nem crente era ainda quando aconteceu isso aí. Uma história muito conhecida aqui. Que revelaram para ela que ela ia casar com um rapaz, cujo ela era muito apaixonada por esse rapaz. E ela dedicou muitos anos da vida dela em nutrir esse sentimento por esse rapaz. Só que o tempo passou e esse rapaz nunca teve interesse por ela, não tinha atração por ela. E ele acabou então, com o passar dos anos, conhecendo outra moça na igreja e acabou se apaixonando por essa moça e casou com essa moça. Como a menina havia recebido a profecia e havia alimentado no coração dela durante muitos anos aquela paixão, aquele amor, aquela promessa de Deus, no dia do casamento do rapaz, a menina se atirou do 5º andar de um prédio aqui no centro de Canoas. Até hoje eu me lembro. Estava fechada a Avenida 15 de Janeiro, que é uma avenida principal que corta o centro da cidade de Canoas, bem na frente de um X tradicional que tem aqui no centro de Canoas. E eu perguntando ali para as pessoas que estavam ali, o que motivou uma jovem daquela idade tão nova, talvez 18 anos, eu acho no máximo, a tirar a vida dela. E aí contaram então a história para mim, e eu nunca mais esqueci disso aí. Nunca mais esqueci. Ver que eu era ímpio, estava de cabelo comprido, camisa de banda de rock, coisa e tal, e eu já tive a percepção de que coisas estranhas aconteciam dentro das igrejas, e isso também nutria em mim também um mal-estar, assim, um sentimento muito ruim, sabe, de preconceito contra as denominações evangélicas. Então assim, irmãos, existem pessoas que usam de má fé os dons espirituais para vários propósitos escusos. Uns para a questão de finança, revelando coisas para que as pessoas venham fazer votos ali generosos, grandes, entendeu? De grande valor financeiro. Principalmente os ricos são os mais aliciados, porque são os mais, infelizmente, apegados à riqueza. E realmente nós temos que tomar muito cuidado. Estamos vivendo um momento muito difícil. Graças ao bom Deus, que muitos desses falsos profetas têm sido desmascarados através da mídia, através dos veículos de comunicação, e eu sou favorável que a polícia venha intervir em algumas situações nas quais ali o âmbito religioso, seja ele qual for, aonde há charlatanismo, seja na igreja católica, evangélica, no centro de quimbanda, de umbanda, coisa e tal, tem que haver a intervenção então de um órgão regulador, que seria no caso a polícia. Amém, queridos? Deus abençoe, um grande abraço, até mais.